Trindade no batismo, depois que eu afirmo que quem crê na Trindade é politeísta, as pessoas acham ruim. Mas o tempo todo eles colocam três pessoas distintas como cada um sendo Deus. Se isso não é politeísmo, pessoal, por favor, né? Vamos lá. Mateus 3, 16 ao 17 diz assim: Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. As pessoas têm a coragem de falar que aqui é uma trindade. Como se o Espírito Santo de Deus fosse uma pomba, né, que desce ali, um ser pessoal que desceu, e o outro que está no céu, está lá no céu, e o outro está aqui na terra, então são três seres distintos. Aí eu pergunto, cadê a onipresença de Deus nessas horas? Sumiu, né? Tudo para defender o politeísmo. De maneira inconsciente, pessoal, as pessoas, por mais que elas não assumam, elas são politeístas. As pessoas que defendem essa tese. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Vamos lá. O que é? Jesus saiu da água. Ó, tá vendo? Uma pessoa ali saiu da água. Claro. O que é Jesus aqui nesse texto? É um homem. E o Espírito descendo como pomba é o quê? É uma forma de falar suavemente que a presença de Deus estava naquele homem. Era uma forma de testificar para João que aquele era o ungido de Deus, o Messias, no qual a plenitude da divindade estava nele. Então isso serviu para João ver que ele é o Messias. E a voz que desce dos céus? Vamos lá, pessoal, por favor. A voz ela podia vir de qualquer outro lugar. A voz dos céus é o quê? É o Pai, é o Criador. Ele é onipresente. Ele estava no Filho e em todos os lugares. É a mesma coisa. Vamos esquecer o Pai e o Filho. Pega só o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele pode estar numa pessoa no Brasil e no Japão ao mesmo tempo? Sim. Por quê? Porque é onipresente. Então não venham querer colocar Trindade aqui e querer colocar como se fosse três pessoas com uma forma física, gente. Isso é ridículo. O batismo de Jesus é unicamente o quê? Um homem saindo da água. A forma como pomba significava o quê? Testificar para João que ele era o Messias, né? Cheio do Espírito de Deus, que é da presença de Deus e não de outro. E a voz vinda dos céus é a confirmação do Criador dos céus e da terra, que era para ouvir aquele homem porque ele é o ungido de Deus. É isso que o texto diz, e não uma trindade. Né? Agora vamos para outra questão, a fórmula batismal. Eita, aqui. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, o do Filho e do Espírito Santo, nas três pessoas da Trindade. Primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês. E não confirmo, tá? Para mim não é uma adulteração, mas existem alguns comentários que isso é uma alteração. Existiam também fragmentos da citação de Mateus 28, 19 ser mais curta. Tem até algumas traduções hoje em dia, né? Por exemplo, a Bíblia israelita, que diz assim: Vão e façam talmidim, né, que é discípulos entre as pessoas de todas as nações, em meu nome, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí tem um comentário aqui, né, falando que é uma possível adição. Aí tem a Peshitta, né, falando que a Peshitta não traz essa fórmula trinitária. Tem até o comentário aqui do Bento XVI, né. Porém, eu só estou trazendo isso como fonte de informação. Não estou afirmando que isso daqui é um acréscimo, tá, pessoal? Só fonte de informação. Tem até um comentário na Bíblia de Jerusalém, né, que fala aqui: é possível que em sua precisa essa fórmula reflita influência de uso litúrgico, posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe-se que o livro de Atos fala em batizar no nome de Jesus. Porém, pessoal, eu vou trazer aqui citações bem antigas, tá? Dos primeiros cristãos, que trazem essa fórmula aqui de Pai, Filho e Espírito Santo. Diz assim: quanto ao batismo, batizai assim. Depois de ter dito todas essas coisas, batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo em água corrente. De daqui, entre 70 e 120 depois de Cristo. Justino Mártir. Então são conduzidos por nós a um lugar onde há água.
e são regenerados da mesma maneira pela qual nós mesmos fomos regenerados, pois recebem então a lavagem em água em nome de Deus, o Pai e Senhor do Universo, e de nosso Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo. Tertuliano: a lei do batismo foi imposta e a fórmula prescrita ide, disse ele, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Hipólito de Roma: batizas tu em Deus Pai Todo-Poderoso? Creio então o batize uma vez, e depois diga, crês em Cristo Jesus, Filho de Deus? E assim seja batizado novamente. E outra vez diga, crês no Espírito Santo? E assim seja batizado pela terceira vez. Olha só o que eles fizeram. Orígenes: o Senhor, depois de sua ressurreição, enviando os apóstolos, ordenou que fizessem os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a gente tem citações antigas que trazem essa fórmula. Porém, alguém citou diferente em Mateus 28:19? O caso mais discutido é o de Eusébio de Cesareia. Ele é do ano 260 a 339 d.C. Ele cita assim: ide fazei discípulos de todas as nações em meu nome. Está na sua obra Demonstração Evangélica. Outras passagens semelhantes, porém em outras obras ele cita a fórmula tradicional completa, tá? Ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, essa discussão acadêmica é antiga. Porém, sendo bem honesto, essa fórmula Pai, Filho e Espírito Santo é o mais provável que ela esteja presente, tá? Nos documentos. Agora, pessoal, será que o que Jesus quis dizer que era para repetir Pai, Filho e Espírito Santo, ou que o nome Jesus representa o Pai, Filho e Espírito Santo? Porque vejamos, o que é o Pai? O Pai é o único Deus, verdadeiro. O que é o Filho? O Filho é a imagem visível do Deus invisível. O que é o Espírito Santo? É a unção de Deus na vida de alguém. Será que ele quis dizer para repetir? Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou que o nome dele significava isso? Por que eu digo isso? Uma pergunta que eu faço para vocês. Se tudo, segundo o Novo Testamento, é feito invocando o nome de Jesus, por que o batismo seria diferente? Vocês já pensaram nisso? Por que só o batismo? Você vai expulsar um demônio em nome de Jesus. Você vai estabelecer a cura na vida de alguém em nome de Jesus. Por que o batismo não cita o nome de Jesus? Porém, eu vou trazer para vocês que os apóstolos provavelmente entenderam. Colossenses 3,17 diz assim, e tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Por que em nome de Jesus? Porque ele é o mediador entre Deus e os homens, correto? Atos 19:13 diz assim, ora, também alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo, esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles invocavam que nome? Jesus. Eles não falavam, Pai, Filho e Espírito Santo, seja expulso esse demônio. Não, em nome de Jesus. Lucas 24:47. E que em seu nome, se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Ora, aqui Lucas, ele está se referindo à mesma coisa que Mateus 28:19. Não está falando, ide em todas as nações e invocar, assim, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Aqui, Lucas 24:47. Que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, a todas as nações, começando por Jerusalém. Que nome é esse? Jesus. Em Atos, observe os batismos em Atos. Atos 2:38, o que diz? Pedro então lhe respondeu, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para a remissão de vossos pecados recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui Pedro não fala, seja batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, ele coloca em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque é muito provável que ele entendeu a informação que Jesus quis passar. O que Cipriano de Cartago comenta sobre Atos 2:38? Ele diz assim, Pedro lhes disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí ele logo argumenta depois, se portanto no batismo dos pecados se obtém a remissão dos pecados. Firmiliano de Cesareia, o bem-aventurado apóstolo em Atos dos Apóstolos diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. João Crisóstomo,
pois não disse simplesmente sejam batizados, mas acrescentou em nome de Jesus Cristo, porque isto era suficiente para inspirar a fé, ou seja, o nome de Jesus. Beda, o venerável, em nome de Jesus Cristo, isto é, na fé e confissão de Jesus Cristo. Eu vou mostrar outros textos para vocês no livro de Atos. Em Atos 8:12 diz assim: mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres, no nome de Jesus. E creu até o próprio Simão. Aí tem ali o restante do texto. Atos 19:5. Quando ouviram isso, foram imergidos em nome do Senhor Jesus. Aí muitas pessoas vão, para não ficar por baixo, vão falar, não, mas em nome de Jesus quer dizer na autoridade de Jesus, e não que eles falaram o nome de Jesus. Mas vamos lá. Em Atos 22:16 diz assim: e agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados, invocando o seu nome. Ou seja, está falando de invocar o nome, e não uma fórmula, Pai, Filho e Espírito Santo. É invocando o nome. Atos 10:48 diz o quê? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Gálatas 3:27. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, não foram batizados em Pai, Filho e Espírito Santo, em Cristo, vos revestiste de Cristo. Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados com Ele no batismo, no qual também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E por que o nome de Jesus? Porque ele é o mediador entre Deus e os homens. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. E Hebreus 12:24. E a Jesus o mediador de um novo pacto e o sangue da expressão que fala melhor do que de Abel. Aí eu pergunto para vocês. A expulsão de demônios tem que ser invocando o nome de Jesus. Curas é invocando o nome de Jesus. Oração em nome de Jesus. Perdão dos pecados em nome de Jesus. Salvação em nome de Jesus. Por que o batismo não vai ser em nome de Jesus? Vocês perceberam isso? Então há um equívoco de interpretação das pessoas. O batismo é invocado o nome Jesus. Então quando fala-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o nome de Jesus representa isso. E não que é para falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo eu te batizo. Eu mostrei aqui no texto de Atos que eles invocavam o nome de Jesus, pessoal.